nossa aula, nosso curso, aliás, de álgebra linear. Hoje vamos iniciar falando sobre as matrizes. A aula está sendo gravada, a tela está compartilhada. Havendo alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, certo? Então vamos para a lousa. Vamos falar sobre as matrizes, certo? Então vamos lá, matrizes. Bom, definição. O que seria uma matriz? Definição. Quando a matemática se preocupa em estudar tabelas de números, na verdade, a matemática faz esse estudo usando matrizes. Então, chama-se matriz de ordem M e N. Vou colocar aqui. A ordem da matriz, a gente já vai entender. Ordem M. Colocar M, um sinalzinho de vezes N. Na verdade, uma tabela que tem M vezes N elementos. Então, a ordem da matriz é essa daqui, a quantidade de elementos, né? A quantidade de elementos. Elementos é N vezes M, tá? M vezes, vou colocar um pontinho só. M pontinho N, N vezes M vezes N. E a gente lê que é matriz de ordem M, porque M vai ser o número de linhas, tá? Esse M é o número de linhas da matriz. E este N é o número de colunas. Como assim, né? Então, vamos supor que eu tenha uma tabelinha com o número de meninos e meninas. Vou colocar aqui. Meninos e meninas. Bem simplesinho, só para a gente entender. De uma escola lá do ensino médio. Primeiro ano, segundo ano do ensino médio e terceiro ano do ensino médio. Então, vamos supor que no primeiro ano temos 18 meninos e 19 meninas. Aí no segundo ano, para 15 meninos e 17 meninas. E no terceiro ano, 14 meninos e 16 meninas, tá? Então, aqui você tem uma pequena tabelinha de números reais, certo? Deixa eu só terminar aqui. Bom, e a gente irá estudar estes elementos, né, da tabela usando matrizes. Então, quando a matemática estuda essa tabelinha, uma tabela de números reais, certo? Então, ela vai colocar em forma de matriz. Então, vou colocar aqui os valores, tá? Os elementos da matriz, 18, 15, 14. Será a primeira linha da matriz, ó, 18, 15, 14. Aqui a segunda linha da matriz, 19, 17 e 16, certo? Lógico, aqui são os elementos da tabelinha, 18, 15, 14, 18, 15, 14, 19, 17 e 16. 19, 17 e 16. E eu vou colocar aqui parênteses, né? Fechando tudo, como se fosse parênteses. Vou colocar o sinal de igual aqui e o nome da matriz. O nome da matriz é sempre uma letra do nosso alfabeto, mais uma letra maiúscula, tá? Então, aqui a matriz A, que vai ter duas linhas, ó, a primeira linha e a segunda linha. Vou colocar aqui o número 2 pequenininho, subscrito, e a número de colunas. Então, duas linhas e três colunas. Então, a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna. Vou colocar 2, um tracinho aqui, um sinal de vezes, digamos 3. Então, aqui é a matriz A, que tem duas linhas e três colunas, onde eu quero estudar os elementos, os números reais aqui dessa tabelinha, certo? É lógico, tem outra forma de representar também, que é usando colchetes. Então, eu posso, ao invés de colocar esta chave, digamos assim, né, eu posso colocar assim. A 2 vezes 3, 2, 3, então 18, né? 15 e 14, certo? E aqui 19, 17 e 16. 17 e 16. E aí eu vou colocar assim agora, ó, peça de colchetes.
fechando tudo. Essas duas formas são as mais conhecidas. Também eu posso colocar duas barrinhas, né? Mas essa notação a gente não vai usar aqui no nosso curso, mas dependendo do livro que vocês estudarem, vocês podem usar assim também. Eu não gosto porque confunde um pouquinho com determinante, né? Dependendo se for uma matriz quadrada, e aí eu já não uso, tá? Mas aparece assim também, duas barrinhas de cada lado, duas barrinhas do lado esquerdo, duas barrinhas do lado direito. É uma notação também para matrizes. Então, eu vou falar sobre linhas e colunas, né? E isso será a minha fila, né? Quando eu falo em fila, aí eu tenho que especificar que fila é. É a primeira linha? É a segunda linha? Qual é a fila? É a fila da primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, e assim por diante, tá? Então, linhas e colunas. Lembrando que o primeiro aqui, o primeiro número, é de acordo com o número de linha, tá? São as linhas. E o segundo, vou pegar um verdinho aqui, ó. O segundo são as colunas. Então, linhas e colunas. O interessante é que cada elemento tem uma localização. Então, qual é a localização de cada elemento na matriz, tá? Localização. Veja, como aqui é a letra maiúscula A, o elemento, eu vou colocar uma letra minúscula. Por exemplo, né? Veja, quem é o elemento A? 1, 2. Azinho minúsculo, porque eu quero o elemento da matriz A maiúsculo, tá? Quem é esse elemento 1, 2? É o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Então, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, vai ser, no caso, o 15, olha. 15, o elemento A, 1, 2 é o 15. Qual é o elemento A, 2, 3, por exemplo? O elemento A, 2, 3 é o elemento que está na segunda linha e terceira coluna. Segunda linha e terceira coluna vai ser o 16. Lógico, tem que prestar muita atenção, porque você não pode pedir qual elemento A, por exemplo, 3, 1. O elemento A, 3, 1, aqui no caso não existe, né? Porque é o elemento que está na terceira linha e primeira coluna. Não tem terceira linha, tem a primeira, a segunda e a terceira linha. Então, esse 3 aqui não existe na verdade, tá? E uma notação um pouquinho mais genérica, ele vai colocar o elemento, né? A matriz. Vou colocar aqui matriz. Matriz vai ser o nome A, M vezes N. E o elemento da matriz, aqui é a matriz. E o elemento da matriz vai ser um A minúsculo, no caso, e J. Geralmente, a gente usa essas letras I e J. I é linha e J é coluna, tá? A gente, nos livros, tem esse I e J. Aí depois tem que pesquisar quem que é esse I, por que I, né? Por que a letrinha I? E por que a letrinha J? Por que eles chamam dessa forma? Mas é assim que a gente coloca, tá? I e J. Neste caso aqui, né? Essa matriz A23, né? A matriz A23, a gente pode escrever aqui, ó. Para todo o I que pertence, o I é linha. Então, o I é 1 e 2 só, né? Ó, o I é linha, 1, 2. E para todo o J que pertence a 1, 2 e 3. O que é o J? O J é a coluna. São 3 colunas. Nesse caso, tá? Mas, de forma geral, você vai colocar assim, para todo o I que pertence, né, a 1, 2, 3 pontinhos, vai até o M. Porque M é o número de linhas. E para todo J, que pertence a 1, 2, 3, e assim por diante, reticências e N. N é o número de colunas. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ok? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Sim, professor. O começo sempre é bom, professor. Começa mais tranquilo, né? Mas
Então, o início do curso não tem muito segredo. Agora a gente vai obter uma matriz de acordo com uma lei de formação, também só para a gente entender um pouquinho a localização, né, dos elementos. Então, a lei de formação de uma matriz é, então, lei de formação de uma matriz. Formação de uma matriz. Como assim? Dependendo da matriz, a gente consegue uma lei matemática, uma expressão, uma fórmula para você escrever essa matriz. Então, já junta aí, né, a parte matemática da coisa com as tabelas de números. Por exemplo, eu quero escrever a matriz, né, seja, né, vou colocar assim, seja a matriz A igual. Então, essa matriz A possui os elementos A e J, 2 vezes 2. Veja que aqui a ordem da matriz, ela vai ter duas linhas e duas colunas. Seja A, vírgula, definida por. Então, agora eu vou colocar a formulazinha aí. A i J, opa, é I primeiro, depois o J. O J, que é igual a I quadrado mais J ao quadrado, tá? Então, aqui é uma lei de formação dessa matriz A. Nesse exercício, eu vou escrever a matriz A de acordo com esta lei de formação. E é bem fácil, olha só. Primeiro, de forma geral, o que a gente tem, né? Olha só. De forma geral, a gente tem a matriz A com duas linhas e duas colunas. Então, os elementos genéricos dessa matriz, certo? Deixa eu usar colchetes. Então, olha só. Então, 4 elementos. Agora, veja bem que estes elementos estão na primeira linha. Esses aqui, estes de baixo, estão na segunda linha. Primeira linha, segunda linha. Agora, nós temos aqui primeira coluna e segunda coluna. Tudo bem? Então, o que eu faço primeiro? Eu coloco linha 1, linha 1, linha 2, linha 2. Coluna 1, coluna 1, coluna 2, coluna 2. E vou usar esta lei de formação para escrever os elementos dessa matriz. Então, a lei de formação é AIJ igual a I quadrado mais J quadrado. Depois, com uma certa experiência, vocês podem fazer de cabeça aqui, mas a gente tem que calcular um por um. Ó, nesse caso, o I é 1 e o J também é 1. E você vai substituir 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2. Então, esse já foi. Agora, vamos para o A2, desculpa, A1, 2, né? A1, 2. No caso, o I é 1 e o J é 2. Só estou substituindo ao quadrado aqui, né? Então, vamos fazer aqui 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado é 1. Então, 4 mais 1, 5. Eu trabalho primeiro, não precisa seguir esta ordem, mas para não confundir, eu vou trabalhar com a primeira linha, depois com a segunda linha. Eu acho que fica mais fácil assim. Agora, A2, 1, a segunda linha. Então, o I agora é o 2. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, aqui é 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. E agora esse último elemento, A2, 2, né? Então, é 2 ao quadrado, que é o I, e o 2 ao quadrado também, que é o J. Então, ficou 4 mais 4, 8. Certo? Lógico, ainda falta a resposta, né? Então, qual que seria a resposta? A resposta é a matriz A que eu consegui escrever, né? Então, qual matriz eu consegui escrever? Veja, cada elemento tem a sua posição. Cuidado para não errar a posição do elemento. O elemento A, o 1, é o 2. Aqui é o 2, então. O elemento A, o 2, é o 5. Aqui é o 5. Por exemplo, não pode fazer aqui, 8 e 5. Ó, se você fizer isso, está errado. Por quê? O elemento A21, o A21 é o 5, ó, o 5 aqui embaixo, tá vendo? Então, eu vou apagar aqui, que eu fiz de propósito. Aqui é o 5. E o A22, esse último aqui é o 8. Então, eu vou colocar o 8 aqui. Pronto. Esta é a resposta. Você escreveu a matriz
usando essa lei de formação da matriz. É uma formulazinha, na verdade. Tá? Tem alguns exercícios assim. Na lista de exercícios, deixa eu pegar aqui. Essa lista de exercícios. Tá. Então, se você escolher o exercício 1, né, só para fazer o item A. Alguns alunos, escolheu o exercício 1, ó, parecido com o que a gente acabou de fazer, né, o item A. Mas escolhe o exercício 1, faça todos os itens. Escolheu o exercício 2, é o exercício 2 inteiro, A e B. Exercício 3, 3 inteiro, assim por diante, tá? Eu vou fazer agora, junto com vocês, esse daqui, ó. É o exercício da aula, né? Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Vamos fazer esse exercício e conforme a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai também trabalhando um pouquinho com a parte teórica. Aqui. Para cá. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Fiquem à vontade. Tem que participar mais da aula. Então, vamos lá agora escrever a matriz B. Então, a matriz B, veja, ó, exercício da aula. Esta é a ordem da matriz, né? 3 linhas e 2 colunas. E esta é a lei de formação da matriz. Então, eu vou escrever de forma geral primeiro. Aqui é o item A, né? Eu escrevo a matriz B. De forma geral, nós temos que a matriz B, de 3 linhas, melhor dizendo, e 2 colunas, ó. Então, vou colocar aqui, o elemento genérico dele é o Bzinho, tá? Se você colocar o Azinho, não tem importância, assim, mas é só para a gente ter a noção que a matriz é B maiúsculo, o nome da matriz, e aqui eu vou colocar o Bzinho, minúsculo. Se fosse C maiúsculo, aqui seria o Czinho minúsculo, D maiúsculo, Dzinho minúsculo. Para não confundir muito, né? Isso fica uma salada, letra A, B, C. Opa, aqui já está errado, é 3 linhas, né? E 2 colunas. Aqui já não tem. 3 linhas e 2 colunas. Ó, 3 linhas e 2 colunas. Fica assim. Tudo bem? Ó, vou fazer assim. Tá. Então, aqui nós temos 3 linhas e 2 colunas, por conta da ordem da matriz. E agora, cada elemento tem uma posição. Então, aqui nós temos a primeira linha. Aqui nós temos a segunda linha. Aqui nós temos a terceira linha. Agora, a coluna. Esta fila aqui é a primeira coluna, ó, de cima para baixo. E agora aqui, ó, segunda coluna. Então, eu vou colocar o número 2 depois do número 1. Certo? Então, aqui é a sua posição de cada elemento. De acordo com a posição de cada elemento, é que a gente vai usar a formulazinha para calcular todos os elementos. Lógico, uma certa prática você faz de cabeça já, né? Faz a substituição e tal. Mas o que a gente vai fazer por partes, bem devagarinho. Esse primeiro elemento aqui, ó, B1. O I é 1 e o J é 1. Vai ser 2 vezes 1 menos 3 vezes 1. Aqui dá 2 menos 3 é menos 1. Certo? Agora o B12 é 2 vezes 1 menos 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, no caso menos 6. 2 menos 6 menos 4. Confere, é isso mesmo? Ó, a primeira linha já foi. Eu vou colocar um tracinho aqui. Então, só dar um espacinho maior, para não confundir agora com a segunda linha. B21. B21. O B21 é 2 vezes o 2 agora, porque a linha, o I é o 2. Menos 3 vezes o 1. Aqui é 2 vezes 2, 4. 4 aqui menos 3 dá 1. Certo? E B é 2, 2, que é o próximo, que é esse daqui, ó. É 2 vezes 2, menos 3 vezes o 2. 3 vezes o 2, tá? 2 vezes 2, menos 3 vezes 2. 4 menos 6. No caso, menos 2. E para a gente terminar, falta a última linha. Vou dar um espacinho aqui, só para
B é 3, 1, né? E B 3, 2, né? B 3, 2. Então, B 3, 1 é 2 vezes 3 menos 3 vezes 1. 2 vezes 3 é 6. 6 menos 3, 3. E, para terminar o último elemento, é B é 3, 2. Então, é 2 vezes 3 menos 3 vezes 2. Aqui é 6, 6 menos 6, 0. Nós temos, então, a matriz B. Então, resposta, né, do item A. É resposta. Resposta, a matriz B, que tem 3 linhas e 2 colunas, vai ser igual. Só pegar os elementos aqui, pessoal. Ó, menos 1 e menos 4, primeira linha. Menos 1 e menos 4, primeira linha. Segunda linha, 1 e menos 2, tá? Aqui tá aqui em cima. 1 e menos 2. 1 e menos 2. E a última linha, 3 e 0. Alguma pergunta? Vocês viram que é só seguir a lei de formação e fazer as continhas. Repito, com uma certa prática, vocês fazem essas continhas de maneira bem mais rápida, né? Não precisa nem escrever todos os elementos, vai fazer mentalmente mesmo. Só se a lei de formação for um pouquinho mais complicado, mas enfim. Esta é a matriz B. Agora nós queremos a matriz oposta da matriz B. O que seria a matriz oposta? Definição de matriz oposta. A matriz oposta é aquela matriz que os elementos são sempre os seus opostos. Então, a matriz B, a matriz oposta B, no caso, vou colocar assim, matriz oposta. Matriz oposta. Então, vai ser a matriz menos B, né? Por quê? Vai ser oposto. Então, menos B, 3 vezes 2, você vai apenas mudar todos os elementos de sinal. Se eu coloco o menos na frente, aqui vai ser mais 1 e mais 4. Tá? Menos 1 e mais 2. E menos 3 e 0. Essa é a matriz oposta. Bem tranquilo, na matriz oposta, você pega os valores opostos de cada elemento da matriz. E o C pediu a matriz transposta. Aqui vai ser bastante importante, tá? Matriz transposta. Essa matriz transposta é aquela matriz que linha vira coluna. Então, vou colocar aqui. Linha vira coluna. Então, linha vira coluna. Como assim? Essa primeira linha, até vou mudar de cor aqui, ó. Vai virar a primeira coluna. Menos 1 e menos 4. Certo? Esta segunda linha vai virar a segunda coluna. 1 e menos 2. E esta terceira linha vira a terceira coluna. 3 e 0. Linha vira coluna. Lógico, você tem a matriz, no caso, a B. Você vai colocar um T aqui em cima, para dizer que é B transposta. E veja que agora a matriz tem duas linhas e 3 colunas. 2 linhas e 3 colunas. Então, mudou um pouquinho, né? Ó, 2 vezes 3. E aqui era 3 vezes 2. Então, é a matriz transposta. Linha vira coluna. Se linha vira coluna, tem a matriz B tem 3 linhas, a matriz B transposta vai ter 3 colunas. E no caso, se a matriz B tem 2 colunas, a matriz B transposta terá 2 linhas. Então, guardem, por favor, esse nome, matriz transposta, que é bastante importante para o nosso curso de álgebra linear. Não só agora, nessa primeira fase, digamos, do nosso curso, mas também na fase final do curso, tá? Matriz transposta. Depois nós iremos estudar operadores lineares, que a gente vai fazer a diagonalização de operadores, tá? Eu vou explicar melhor depois isso, mas vai trabalhar com matriz transposta também.
E aí, pessoal, estão matando a saudade? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Certo? Podemos continuar? Bom, para finalizarmos aí da aula, começamos a falar um pouquinho mais tarde, né, por conta dos recados, mas vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Deixa eu pegar mais uma página aqui. Vamos trabalhar com tipos de matrizes, revisando, né? Tipos de matrizes. Tipos de matrizes. Bom, vamos falar um pouquinho da matriz retangular. Matriz retangular. O que seria a matriz retangular? É aquela matriz AM vezes N, onde, né? Vou colocar aqui, onde M é diferente de N, certo? Ou seja, não é uma matriz quadrada, M diferente de N. Tá? Você vê que a definição geométrica, não, deixa assim mesmo, vai, M vezes N. É retangular. Então, uma matriz 2 vezes 3, matriz 4 vezes 5, então é uma matriz retangular. Temos também a matriz quadrada. A matriz quadrada é mais fácil de entender, né? Uma matriz importante também. A M vezes N, vou colocar assim, onde o M é igual a N. Então, aquela matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, é a matriz quadrada. Nós já trabalhamos com uma matriz quadrada, né? Matriz A 2 por 2. Então, que a gente escreveu, essa matriz aqui, né? 2, 5, 5 e 8. Essa matriz aqui é uma matriz quadrada, por quê? O número de linhas é igual ao número de colunas, a matriz quadrada, certo? Depois nós temos a matriz linha, matriz linha. Matriz linha. A matriz linha é aquela matriz que só tem uma linha. Então, vai ser M vezes N, onde M é igual a 1. Ou vou colocar aqui uma linha vezes N. Tá? Só tem uma linha. Por exemplo, matriz A só tem uma linha. Vou colocar 1 vezes 3. Aqui, por exemplo. 1, 4 e menos 7, por exemplo. É uma matriz linha. Tá? Matriz coluna. Matriz coluna. Matriz coluna é aquela matriz que só tem uma coluna. Então, por exemplo, a matriz A igual a... Deixa eu colocar assim. Vou colocar 3 e 1. 3 e 1. Para mudar um pouquinho, eu vou colocar 1, 4 e menos 7. Aqui seria a transposta da de cima, né? Linha vira coluna. Isso é importante, essas matrizes linha e coluna, porque nós trabalhamos com vetores, né? Por exemplo, vetores do plano. Vetor U, vamos supor que o vetor U seja um vetor com componentes 1, 4 e menos 7. Aí nós vamos trabalhar as componentes do vetor, vamos trabalhar com esse vetor, e a gente trabalha em forma de coluna. Olha só, 1, 4 e menos 7, por exemplo. Tá? Até o GeoGebra trabalha assim, né? Deixa eu só colocar aqui o GeoGebra. Por exemplo, eu vou exibir a janela de visualização 3D. Tá, deixa eu... Aí vou lá, vetor U igual 1,4, menos 7. Então, esse vetor, certo? Então, na verdade, você digita aqui no campo entrada o vetor, mas se vocês observarem aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo visualizar,
o GeoGebra já trabalha com uma matriz coluna, né? A matriz coluna aí do GeoGebra. Vou fazer assim, só para a gente conectar com o GeoGebra esse conhecimento. Deixa eu pegar aqui. Eu quero tirar esse de ladinho, eu quero copiar isso daqui, ó. Então, ao vetor U que nós digitamos, né? Então, o vetor U que nós digitamos está aqui, ó. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Ó, 1, 4 e menos 7. É um vetor, mas o GeoGebra entende também como uma matriz coluna, lá no campo da álgebra dele, né? Porque o GeoGebra tem a parte da geometria e a parte da álgebra. Certo? Tá. Matriz linha, matriz coluna. Tem a matriz diagonal. Matriz diagonal, isso daqui vai ser bem interessante também para a gente no decorrer do curso. Matriz diagonal. A matriz diagonal é aquela matriz onde é uma matriz quadrada, tá? Aqui tem que ser uma matriz quadrada. Matriz diagonal deve ser quadrada, vou colocar assim. Deve ser quadrada. Deve ser uma matriz quadrada, onde os elementos da diagonal principal dessa matriz são diferentes de zero e outros elementos são zero. Por exemplo, a matriz A, 2, 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. O que seria a diagonal principal? Seria estes elementos aqui, este e este. Então, aqui eu vou colocar, sei lá, 2 e 3, e os outros eu vou colocar 0. Opa! Os elementos que não estão na diagonal principal são 0. Então, a diagonal principal, os outros elementos são 0. Tá? Matriz diagonal. Matriz diagonal A, 3, 3. Lógico, uma matriz quadrada. Senão não tem diagonal, né? Vou colocar assim, menos 2, 4 e menos 5, por exemplo. Os outros elementos são sempre 0. Certo? Então, matriz diagonal. Veja, os elementos da diagonal principal são diferentes de 0. Eventualmente, pode ter um 0 aqui nesse número, né? Mas o importante é que os elementos que não estão na diagonal principal sejam 0, tá? Por exemplo, se for menos 2, 0 e menos 5, também é uma matriz diagonal. Mas os outros elementos que não estão na diagonal principal devem ser diferentes de 0, tá? Diagonal, matriz diagonal, estamos terminando essa parte. Matriz triangular superior. O que seria isso, né? Opa. Matriz triangular superior. Essa matriz triangular superior é aquela matriz onde os elementos, vou colocar aqui, por exemplo, né? Tem que ser uma matriz quadrada também, tá? Matriz quadrada. Vou colocar aqui 2 vezes 2. Vou colocar o x também. Eu vou ter um triângulo superior que não vai ser 0, tá? Por exemplo, 2 e 4, e aqui eu vou colocar 3. E nós temos aqui, deixa eu destacar com uma outra cor, um triângulo embaixo, que é formado só por 0. Tem a diagonal principal, os elementos abaixo da diagonal principal são 0. Por exemplo, a matriz A, 3, 3, que vai ficar mais fácil de entender. Eu vou pensar aqui na diagonal principal, deixa eu copiar aqueles elementos lá, 4 e menos 5. E esse triângulo formado aqui na parte de baixo, olha só, será o 0. Aqui é 0, aqui é 0 e 0, tá? Essa matriz triangular superior. E os outros elementos, né? Pode ser diferente de 0, por exemplo, 5, aqui 7 e 2.
Matriz triangular superior. Interessante essa matriz triangular superior, que o determinante dela vai ser o produto dos elementos da diagonal principal. Então, vai ser menos 2 vezes 4 vezes menos 5. Esse vai ser o determinante. E para terminar essa parte, matriz triangular inferior. Matriz triangular inferior. É bem parecido, né? A ideia, só que vai mudar um pouquinho. Daqui, vou usar os mesmos valores. E aqui nós temos, vamos pensar no triângulo aqui, tá? Vai ser 0. E daqui também, né? A3, 3. E assim vai. A4, 4. A5, 5. Vai ver então 2, 4 e menos 3, digamos. Aí vou colocar assim. 2 e 1. Pode ser assim. E aqui você tem um triângulo de zeros. Ó, veja. E por isso que é chamado de matriz triangular inferior. Certo? Bom, é a parte teórica. Deixa eu ver se tem mais um exercício para a gente fazer. Para não ficar tanto na teoria, né? Exercício 2 é parecido, atividades de aula. Exercício 3. Mas antes de fazer o exercício 3, a gente precisa... Vamos fazer até o exercício 3 hoje? Não tem jeito, vai ter que falar mais um pouquinho da teoria. Ainda temos, né? Vou colocar assim. Ainda temos. Ainda temos. Diferente. Ainda temos o seguinte. A matriz nula. Matriz nula. A matriz identidade. A matriz oposta, que eu já comentei. A matriz transposta, que também já comentei. E a matriz simétrica. Bom, o que seria a matriz nula? A matriz nula é aquela matriz que todos os elementos são iguais a zero. Aqui é bem tranquilo, né? Por exemplo, a matriz O, M vezes N, a gente pode colocar assim. Todos os elementos são iguais a zero. Até vou tirar esse O, N vezes N, vou fazer um exemplo simples, ó. Matriz O ou matriz A, tanto faz aqui. 2 vezes 3. É aquela matriz que tem duas linhas e 3 colunas. Todos iguais a zero. Todos os elementos iguais a zero. Essa é a matriz nula. 2 vezes 3. Certo? A matriz identidade. A matriz identidade é mais interessante para a gente. Ó, a matriz identidade é aquela matriz quadrada, certo? Que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são sempre zero. Por exemplo, eu posso ter a matriz identidade de ordem 1 ou de ordem 2, eu vou colocar aqui. A diagonal principal, os elementos são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0. Tá? Essa é a matriz de identidade de ordem 2. Identidade de ordem 3. Elementos da diagonal principal são iguais a 1. Os outros elementos são sempre 0. Tem que ser 1 aqui, tá, gente? E assim por diante. Identidade de ordem 4. Novamente, diagonal principal igual a 1. E os outros elementos sempre 0. Certo? Então, aqui.
aqui, identidade de ordem 4, identidade de ordem 5, e assim por diante, tá? A matriz oposta, a gente já comentou. A matriz transposta, linha vira coluna. E a matriz simétrica é aquela matriz que a matriz A é igual à matriz transposta. Até eu vou frisar bem essa matriz simétrica, que ela também vai ser, junto com a matriz transposta, né? Ela vai ganhar bastante importância lá na segunda parte do curso. Matriz simétrica é a matriz que a matriz A é igual à sua matriz transposta, né? Por exemplo, seja a matriz A, deixa eu colocar aqui, 1 menos 1, menos 1 e 1. Uma bem simplesinha, mas depois vai ficar mais nítido isso. Essa é a matriz A. E a matriz transposta, linha vira coluna, ó. Linha vai virar coluna. 1 menos 1, ó. Linha vira coluna. Então, menos 1 e 1. O que aconteceu? A matriz A é igual à matriz transposta. Certo? Então, essa matriz é chamada de matriz simétrica. Tudo bem? Ótimo. E aí, para a gente encerrar esta parte da aula de hoje, a gente vai para um exercício. Professor, eu entendi o que aconteceu ali da transposta simétrica ali. A transposta, a linha vira coluna, Sim. e a simétrica, a matriz A é igual à sua matriz transposta. Cadê? Deixa eu voltar. Ó, essa é a matriz A. Então, o que eu fiz? Ó, deixa eu frisar bem aqui. Pode ser de amarelo, vai? Esta primeira linha, eu coloquei aqui na primeira coluna. Linha vira coluna. Então, tá aqui, ó. E esta segunda linha, cadê? Esta segunda linha, eu coloquei aqui na segunda coluna. Quer dizer, eu calculei a matriz transposta, né? E quando eu comparo a matriz A com a matriz transposta, eu tenho uma igualdade. Ó, menos 1 em 1, menos 1, 1 e menos 1, né? Menos 1 em 1, menos 1 em 1. Então, a matriz A é igual à matriz transposta. Então, essa matriz é chamada de matriz simétrica, tá? Tudo bem? Só vai funcionar quando for quadrada? Ou tipo, for número de linhas igual ao número de colunas? Para ser simétrica, sim. Se Porque fosse, senão não ia dar, o né? número de colunas não vai bater com o número de linhas e você não vai ter uma igualdade, né? Aqui Ah, funciona sim. para matriz quadrada. Foi uma boa observação, né? Tem que ser matriz quadrada, tá? Matriz quadrada. Porque, veja, se aqui tem 3 linhas, a outra vai ter 3 colunas, né? E não vai bater a quantidade de linhas e colunas. Beleza? Obrigado. Ótimo. Então, vamos para um exercício aí para a gente ir encerrando a aula de hoje. Vou colocar aqui. Olha que interessante. Exercício 2, vocês podem fazer depois. Tá? E está pedindo para mostrar que a matriz é simétrica. Ou seja, a matriz A vai ser igual à matriz transposta. Não, acho que eu vou pegar uma página diferente, pessoal. Deixa eu só pegar aqui. Chegar aqui, tá? Vou pegar uma página diferente para ficar mais organizado. Tá aqui. Que a ideia, não hoje, mas amanhã, eu vou salvar esse arquivo em PDF e vou colocar lá no canal da aula, da nossa aula, tá? Então, vocês vão ter esse arquivo em PDF, só para revisar a aula, se vocês quiserem, enfim. Tá? Então, veja, eu quero determinar os valores de exercício 3, de A, B, X e Y, sabendo que eu tenho uma igualdade de matrizes.
Eu só tenho igualdade de matrizes quando as matrizes forem de mesma ordem. Por exemplo, aqui tem duas linhas, a outra também tem que ter duas linhas. Se tivesse uma outra linha aqui, né? Por exemplo, se aqui fosse 3 menos 1 e 4, 3 menos 1, 0 e 7, 2 e 3, aí já não tem nem como ter uma igualdade, né? Como eu tenho igualdade de matriz, sendo que aqui tem duas linhas e aqui tem três linhas. Isso não dá, impossível. Então, só tem uma igualdade se as matrizes forem de mesma ordem. Então, para ter igualdade, as matrizes têm que ser de mesma ordem. Mesma ordem, tá? E o que mais? Você vai comparar cada elemento equivalente. Por exemplo, este elemento aqui, ele tem que ser igual a 3. Por quê? O elemento da primeira linha, a primeira coluna da primeira matriz, tem que ser igual ao elemento da primeira linha, a primeira coluna da segunda matriz. Portanto, x mais y, x mais y tem que ser igual a 3, certo? E aqui são duas letrinhas, eu preciso de mais uma informação. Você pode pegar a informação aqui, ó. O elemento da segunda linha, primeira coluna, tem que ser igual ao elemento da segunda linha, primeira coluna da outra matriz. Então, 2x menos y, 2x menos y tem que ser igual a 0. Certo? Pronto, olha. Aí você faz o sisteminha, né? Só para resolver os valores de x e y. Eu já vou escrever esse outro sistema também. Só mudar de cor aqui para mudar um pouquinho. Olha só, o elemento da primeira linha, segunda coluna, tem que ser igual ao elemento da primeira linha, segunda coluna da outra matriz. 2a mais b é igual a menos 1. E a menos b igual a 7. Aí basta resolver esses dois sistemas. Aqui você vai encontrar os valores de x e y. E aqui você vai encontrar os valores de a e b. Lógico, se eu somar, fica fácil, né? Somando, aí eu tenho 3x igual a 3, ou seja, x igual a 1. 3 dividido por 3 dá 1, né? Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. X igual a 3 dividido por esse 3. Ou seja, x igual a 1. Se o x é 1, o y vai ser 2, né? Porque 1 mais, se eu pegar essa outra equação aqui, x mais y igual a 3. Então, x é 1. 1 mais y igual a 3. Passa 1 para o outro lado, o y vai ser igual a 2. 3 menos 1, 2. Então, você tem x igual a 1, y igual a 2. E, deixa eu mudar aqui de cor também. Deste outro lado é a mesma coisa. 3a, o mais b com menos b simplificou, igual a 6. O 3 vai passar dividindo. 6 dividido por 3, 2. Então, 6 dividido por 3, 2. E eu vou pegar este outro aqui para saber o valor de b agora. A menos b igual a 7. O a é 2. 2, vou colocar o 7 para esse lado. Menos 7 igual a mais b. Então, menos 5 igual a b. b igual a menos 5. Pronto, agora você tem os valores que você queria, né? Os valores de A, de x, y, a e b. Então, resposta. Deixa eu mudar aqui de cor. Resposta. X igual a 1, y igual a 2, a igual a 2 e b igual a menos 5. Aqui é a resposta. Aqui é o menos, tá? Então, repetindo. Igualdade de matrizes. Eu posso pensar na igualdade de matrizes quando as matrizes forem de mesma ordem. Se forem de ordem diferentes, já não tem nem sentido, né? Pensar na igualdade de matrizes. Bom, com isso a gente encerra a aula de hoje. Amanhã a gente vai trabalhar com operações envolvendo matrizes, operações de adição, de subtração, de multiplicação, e algumas propriedades, e também nas matrizes inversas, tá? Bastante coisa. Amanhã não, na sexta-feira, na próxima aula.
Várias coisinhas para a gente ver aí, tá? Recomendo que vocês comecem, né, a pensar nos exercícios, não deixem as coisas acumularem. Esta lista nós iremos fazer em sala de aula, alguns, certo? Mas vocês podem também tentar resolver alguns para sexta-feira. Aí a aula fica, flui com mais naturalidade. Então, enquanto o tempinho, tenta fazer alguns desses exercícios. Aí, repetindo, tem o Moodle, certo? Para vocês fazerem. Que é o questionário. Um aluno já começou a tentar fazer uma questão aqui. E também tem o fórum. O fórum é desta lista de exercícios aqui de cima. Tá bom? Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Eu tenho uma pergunta. Professor, tipo, se eu considerar matriz, assim, que elas são iguais, só pela determinante, estaria errado? Só ver. Eu Não, falo, porque eu posso ter matrizes com o mesmo determinante, mas os elementos forem diferentes, né? sim, aí, tipo, elas não são matrizes iguais, então, no caso, né? Não. Aí tá. Tá? Por exemplo, então, aí eu tenho que pensar no exemplo, mas pode ser que o determinante seja diferente. Quer dizer, pode ser que o determinante seja igual, né? E as matrizes sejam diferentes, tá? Isso não pode ser uma equivalência. Bom, mais Bom, perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. A Juliana vai tirar uma dúvida daqui a pouquinho. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula? Ótimo, então eu vou parar a gravação por aqui e a gente continua a aula na próxima sexta-feira.